Respondendo à pergunta, Miriam continuou virgem depois do nascimento de Ialcha. O casamento judaico geralmente era através de arranjo familiar, porque os pais negociavam o casamento. O pai do noivo pagava o dote ao pai da noiva. O contrato era firmado diante de testemunhas. O noivado era um compromisso legal e religioso, já considerado casamento. O casal era chamado de marido e esposa, mas ainda não viviam juntos. Se rompessem o noivado, exigia um divórcio formal. Miriam, Maria e José estavam nesta fase quando ocorreu a concepção de Ialcha. O noivo se preparava para receber a noiva, muitas vezes construindo ou preparando a casa. A noiva se preparava com rituais de purificação e adornos. Na cerimônia de casamento, o noivo ia buscar a noiva em procissão festiva, acompanhado de amigos. A noiva era enfeitada e coroada com flores. O noivo declarava: "És minha esposa e eu sou teu esposo de hoje para sempre." Seguia-se uma festa que podia durar até 7 dias. Na vida em comum após a cerimônia, o casal passavam a viverem juntos. O casamento era visto como uma aliança sagrada, refletindo a relação entre o Deus vivo, Criador, Iau, e Israel. Quando Maria engravidou por obra do Espírito Santo, Ruach Kadosh, eles estavam no noivado. Por isso, José já era chamado de marido nos evangelhos. A situação foi delicada, pois a gravidez antes da cerimônia poderia ser vista como adultério. José, sendo justo, pensou em se separar discretamente, mas foi instruído por um anjo, um malache celestial. E ele escolheu em acolher Maria como esposa, mesmo antes de viverem juntos. Maria não permaneceu virgem depois do nascimento de Ialcha. José, tendo despertado do sono, fez como o malache celestial, o anjo de Iau, lhe ordenara, e recebeu sua mulher e não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Ialcha, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Matitial, Mateus capítulo 1, versículos 24 e 25. Aleluia e glória ao Deus vivo, Criador Iau.
Yahshua, sendo 100% Deus Cristo e 100% homem sem pecado, como 100% homem sem pecado, ele falou que qualquer que fizer a vontade de seu Pai Yahweh que está nos céus, esse é irmão, irmã e mãe dele. Enquanto ele ainda falava, as multidões estavam do lado de fora, sua mãe e seus irmãos procurando falar com ele. Disseram-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos e procuram falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe falava: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai Yahweh que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Matitial, Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50, Lucas capítulo 8, versículos 19 a 21. E ao Hanamosh, Marcos capítulo 3, versículos 31 a 35. Aleluia e glória ao Deus vivo, Criador Yahweh. Yahshua teve 4 irmãos fora suas irmãs. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ao ouvi-lo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Miriam, Maria, irmão de Iacove, Tiago e de Yosef, José, de Ialdá, Judas e de Simeão? E não estão aqui entre nós suas irmãs? E escandalizaram-se dele, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Hanamosh, Marcos capítulo 6, versículo 3. Aleluia e glória ao Deus vivo, Criador Yahweh. Yahshua tinha irmãos por parte dos pais adotivos Yosef, José e Miriam, Maria, os quais eram incrédulos. Quando estavam próximo à festa dos judeus e dos tabernáculos, disseram-lhe então seus irmãos: retira-te daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém faz coisas alguma em oculto quando procura ser conhecido. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Disse-lhe então Yahshua: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está presente. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim,
porquanto dele testifico que suas obras são más. Subi vós à festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda não é chegado o meu tempo. E havendo-lhe dito isto, ficou na Galileia, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Iohana, João capítulo 7, versículos de 3 a 9. Aleluia e glória ao Deus vivo, Criador Ial. Quando Iauxa, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, iniciou seu ministério, seus irmãos passaram a crer nele, os quais estavam presentes depois da ascensão de Iauxa, quando todos estes perseveravam unanimemente em oração com as mulheres e Miriam, Maria, mãe de Iauxa, e com os irmãos dele, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Massachilique, Atos dos Emissários, Atos capítulo 1, versículo 14. Aleluia e glória ao Deus vivo, Criador Ial. Paulo, quando subiu a Ierusalém, a Jerusalém, para visitar a Cefas, e demorou com ele 15 dias, mas não viu a nenhum outro dos apóstolos, senão a Iacove, Tiago, irmão de Iauxa, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Gálatas capítulo 1, versículo 19. Aleluia e glória ao Deus vivo, Criador Ial. Biblicamente está comprovado que após Iauxa nascer, Miriam, Maria e Iosef, José, tiveram filhos e filhas. Portanto, Miriam, Maria, foi virgem até o nascimento de Iauxa, mas depois viveu normalmente como esposa de Iosef, de José, que o único e verdadeiro Deus vivo, Criador, nas pessoas do Pai eterno, Ial, do Filho eterno, Iauxa, e do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh, abençoe a todos.